Olá, neste vídeo eu vou falar sobre dicas de como manter o peso no final do ano. A tendência no final do ano, Natal e Ano Novo, é de comer mais calorias e diminuir a atividade física, acabando assim engordando. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Sacuma, sou nutricionista e profissional de educação física. Se inscreva no meu canal, deixe um like nesse vídeo, eu sempre tento trazer conteúdo interessante para vocês sobre nutrição. Vamos à primeira dica. Seria interessante nesse período você tentar equilibrar o seu consumo calórico, pois a tendência é de você comer mais calorias do que você gasta nesse período. Tanto pela questão da pessoa relaxar acabou o ano, agora não vou fazer mais dieta, vou comer liberadamente, e também pela questão de maior variedade de alimentos. Então você vai, por exemplo, uma ceia de Natal, tem 3, 4 tipos de carne, 5 tipos de acompanhamento, vários tipos de sobremesa. A pessoa tende a pegar um pouquinho de cada coisa, no final do dia ela teve um consumo calórico bem alto, pegando com essa coisa, vou experimentar isso, vou experimentar aquilo. Então vocês tentem fazer um equilíbrio do consumo calórico. Como que vocês podem fazer isso? Vocês sabem que à noite vocês vão ter, por exemplo, a ceia no Natal. Vocês tentam diminuir a quantidade que vocês vão comendo ao longo do dia para vocês comerem um pouquinho mais à noite. É lógico que tentando não exagerar. Depois eu vou chegar nessa parte da noite, o que vocês podem fazer para não exagerarem na quantidade de comida e de caloria. Durante o dia, então, por exemplo, se você está acostumado a comer pão com manteiga, bolo no café da manhã, café com leite, mais uma banana, diminua o que você está comendo, diminua pela metade. Diminua, talvez, corte o bolo, diminui o pão com manteiga pela metade, continue comendo a fruta. Sempre tente manter os alimentos considerados mais nutritivos, frutas, verduras e legumes nesse período. Você pode diminuir em outras coisas, tente manter a proteína também, tá? Que acaba sendo importante, depois eu vou falar até um pouco mais sobre proteína. Então, o seu café da manhã você diminui pela metade. Aí talvez você já vai almoçar, tem gente que faz um lanche no meio da manhã, mas para quem já vai almoçar, diminui a quantidade que você come no almoço. Se você come, por exemplo, salada, legumes, uma carne e um arroz e feijão, diminui o arroz com feijão, mantém a carne, a salada e os legumes, por exemplo. Tá? Se à tarde você faz um outro lanche à tarde, que você coma, não sei, torrada, fruta, iogurte, mantenha, por exemplo, fruta e iogurte. Diminua um pouco, diminua a quantidade. Eu não sei a dieta que você faz, mas diminua um pouco a quantidade, principalmente dos alimentos fontes de carboidrato e gordura. E vá mantendo a quantidade de proteína que você vai ingerindo. E daí na parte da noite, na ceia, você vai chegar lá, vai ter uma grande variedade de alimentos. Tente começar essa ceia por uma salada, por exemplo. A salada ela tem uma alta densidade nutricional e uma baixa densidade calórica. Então, tente comer uma grande quantidade de salada, porque isso vai te ajudar na sua saciedade. Quando você for escolher os outros alimentos, você vai não conseguir comer tanto, porque você já comeu bastante salada. Então, você vai comer uma quantidade menor dos alimentos mais calóricos, te ajudando a não ter um excedente calórico tão alto, favorecendo você ganhar gordura. Tá? Então, daí você come uma salada e daí você vai escolher os outros alimentos. Nessa parte, como que você estiver com vontade, evitando exageros. Quer comer um pouquinho de cada coisa? Vai, come, evita exageros. Se for consumir bebida alcoólica, tente intercalar, por exemplo, um copo de bebida alcoólica com um copo de água, por exemplo, um copo de cerveja ou vinho com um copo de água. Isso vai te ajudar a não beber a mesma quantidade que você beberia sem ingerir água, porque essa questão, você não vai conseguir beber tanto se você vai tomando água no meio intercalando entre os copos que você toma de cerveja, por exemplo. Tá? Se você for comer uma sobremesa, por exemplo, na noite, normalmente ceia tem frutas. Tente comer alguma porção de fruta antes e depois come um pouquinho da sobremesa. A fruta tem uma densidade calórica baixa, isso vai te ajudar a comer menos sobremesa. Você pode comer sobremesa, o problema é o exagero das coisas. Você fazendo essas estratégias vai te ajudar a ter um consumo calórico menor do que sem essas estratégias, sem comer salada antes, por exemplo, sem comer a fruta antes da sobremesa, por exemplo, sem tomar água intercalando entre a bebida, se você não fizesse, por exemplo, diminuísse o que você come ao longo do dia, você ter um consumo calórico bem mais alto. Dessa forma, talvez você exceda a quantidade que você deveria comer comparado ao seu gasto energético, mas não vai ser um excedente tão grande assim. Você pode até ganhar um pouquinho de gordura nesse período, mas não vai ser tanta coisa assim. Na verdade, se fizer isso um dia, não vai ser um dia que vai estragar sua dieta, vai fazer você engordar.
É o conjunto, porque normalmente as pessoas não fazem um dia só, né? Elas começam isso daí em festas, por exemplo, confraternizações, e já começa dando uma liberada, cansou, acabou o ano, quero relaxar, e vai isso até janeiro, e daí janeiro começa de novo o projeto Carnaval, né? Que nesse ano não sei se vai ter, como que vai ser isso, mas normalmente é assim. Então tentem sim, vocês podem relaxar em relação à alimentação, não precisa ficar, nossa, vou levar marmita em uma ceia, em um almoço de Natal, não precisa fazer esse tipo de coisa, mas tentem ter um equilíbrio. Essas mesmas ideias, mesmas dicas, vocês podem usar para confraternizações. Vai ter uma confraternização? Começa comendo uma salada, você pode comer tudo que tem lá, mas você come em menor quantidade. Isso vai te ajudar a não ter esse excedente calórico, porque o que te engorda não são os alimentos que você come, e sim o superávit calórico. Então você come mais calorias do que você gasta, que vai te engordar. Então se você tenta equilibrar isso, não de forma radical, também não adianta fazer um jejum de 36 horas para depois eu comer, você vai acabar até passando mal, tá? Não estou falando que também estratégias de jejum intermitente são erradas, tal, mas isso tem que ser feito com equilíbrio de uma forma correta para você. Se você nunca fez jejum intermitente na vida, por exemplo, você vai resolver fazer um jejum de 24 horas para depois comer uma ceia. Provavelmente você vai passar mal. Então, tenta ter um equilíbrio em relação a isso. Se você está acostumado a comer X, divide isso pela metade, ou tira 25% que você está acostumado a comer ao longo do dia, e daí você come um pouquinho mais à noite, para você equilibrar isso. Essas atitudes compensatórias, não estou falando que isso é legal para você fazer para o resto da vida, mas de forma pontual isso não vai te trazer nenhum problema. Isso de forma crônica acaba podendo gerar até um transtorno alimentar em você. Quer compensar, vou parar de comer, não vou comer nada ao longo do dia só para comer à noite e ficar fazendo isso pro resto da vida. Isso não vai ser legal. Mas você dá uma equilibrada, não tem problema nenhum. Segura um pouquinho ao longo do dia, sabe que vai comer um pouquinho mais à noite, come um pouco mais, mas sem muito exagero, levando essas dicas que eu falei de comer salada, comer fruta, ingerir água, uma coisa também, refrigerante. Tem muita gente que nem toma refrigerante, mas nas festas aí acaba tomando refrigerante. Se for tomar refrigerante, tome refrigerante zero. Tem estudos demonstrando que você não tem nenhum problema em tomar refrigerante zero de forma aguda. Não estou falando que é saudável, mas é melhor pensando em manutenção da composição corporal do que você tomar o refrigerante normal. E o gosto não é tão diferente assim. Talvez não faça muita diferença para você tomar um refrigerante zero do que o refrigerante normal. Então, se você for tomar um refrigerante, não quero tomar refrigerante, toma um refrigerante zero, vai ser melhor do que você tomar um refrigerante normal, tá? Não vai te engordar, não vai te trazer nenhum prejuízo no curto prazo. A longo prazo pode ser sim, que não seja saudável, e não estou falando que é saudável para você ficar tomando refrigerante para sempre, mas nessas ocasiões de festas acaba sendo uma melhor opção do que um refrigerante normal. Deixa eu ver mais dicas aqui que eu escrevi para vocês. Ficar atento ao consumo proteico. A tendência nesses períodos de festa, de confraternizações, de viagens, é de diminuir o consumo de proteína. É muito mais fácil a gente comer carboidrato e gordura do que comer proteína, porque, por exemplo, carboidrato, você vai para a praia, você come pastel na praia, você come milho na praia, tudo fonte de carboidrato, né? O milho você pega carboidrato e daí você põe uma manteiga, gordura. O pastel, carboidrato frito na gordura. Você come um lanche, carboidrato. A maioria das opções, você comer um sorvete, carboidrato. A maioria das opções que você vai comer viajando ou em festas, normalmente são mais fontes de carboidrato e gordura. Então tente manter um consumo proteico adequado. Se você não consegue, você não tem fontes alimentares, mas eu estou em um hotel, eu estou em uma pousada, não tem opção para mim fazer um ovo mexido ou comer um frango, uma carne, alguma coisa do tipo. Leve barrinha de proteína, leve whey protein, assim você consegue complementar a quantidade de proteína que você deve ingerir ao longo do dia. O whey protein nada mais é que proteína em pó, tá? Então às vezes você consegue ter um consumo proteico adequado com esse consumo de whey protein, te ajudando a atingir as quantidades de proteína que você deveria ingerir. Porque se você está buscando uma composição corporal legal, talvez nesse período de ano, se você não come nada de proteína e exagera demais a quantidade de calorias, a tendência é de você perder massa magra e ganhar gordura. E o trabalho talvez que você vem fazendo de dieta, exercício ao longo de todo o ano, em 2-3 semanas você tem um prejuízo grande que prejudica talvez um resultado, um trabalho de, 6 meses de dieta. A gente sempre fala que é uma coisa ingrata, né? Essa questão da composição corporal. A gente sempre tem a tendência de ganhar gordura e perder massa magra.
e para acontecer o contrário, perder gordura e ganhar massa magra é muito difícil. E acaba sendo assim mesmo, essa é a realidade, é um fato que tem que lidar para as pessoas que buscam estética ou pela questão de saúde mesmo. É sempre essa luta de perder gordura e ganhar massa magra. Outra coisa importante, tentem manter a atividade física nesse período. Atividade física, por que manter a atividade física? A tendência nesse período é de você diminuir o gasto energético. Tira férias, você talvez no trabalho você fica mais ativo, você anda, você faz outras coisas. Nas férias, talvez você vai ficar sentado lá o dia inteiro na praia. Não vai fazer nenhuma caminhadinha ali na praia. Você fazia, por exemplo, às vezes uma academia. Você vai parar de fazer uma academia. Você talvez tinha que se deslocar a pé para o trabalho ou fazer alguma outra atividade a pé, de bicicleta, e você não vai fazer mais isso. Tentem se manter ativo, porque se você parou com tudo que você fazia de atividade física, ou de atividade física involuntária mesmo, a tendência do seu gasto energético é diminuir. E juntando com o consumo calórico mais alto, você vai acabar engordando. Então tentem manter alguma coisa de atividade física, algum tipo de atividade física. Caminhe na praia, se você estiver viajando. Se você estiver em casa, saia para caminhar na rua, ande de bicicleta, a academia está fechada, entrou em recesso, alguma coisa do tipo. Faça atividade ao ar livre. Não pare a atividade física vai te ajudar a manter sua composição corporal. Tá? Ela vai aumentar o seu gasto energético. E contribuir com essas outras dicas que eu te dei, talvez você não vai engordar no final do ano. Você pelo menos consiga manter o seu peso. Se você manter no final do ano já é uma ótima coisa, porque grande parte das pessoas acabam engordando no final do ano e perdendo massa magra. Se você conseguir manter sua massa magra, não ganhar muita gordura ou não ganhar nada de gordura, já está excelente. Para você começar um trabalho ano que vem, não começar saindo da onde você parou ou de onde você começou em 2000, no ano passado, né? Nesse caso esse ano é 2019, mas para quem vê esse vídeo em outros anos, a ideia é a mesma. Então, as dicas que acabam valendo para todas as ocasiões são, independente, eu estou falando aqui do final do ano, Natal, Ano Novo, mas isso pode valer para confraternização, para qualquer data que você vai acabar tendo tem uma grande variedade de alimentos, tem uma tendência de você acabar uma festa de aniversário, acaba comendo um pouco alimentos mais calóricos. Tome bastante água entre as bebidas que você ingere, isso te ajuda a consumir menos calorias. Pode tomar até, para quem não tem problema de gastrite, refluxo, pode tomar até água junto com a refeição. Água com gás não tem problema também, porque não tem calorias, tá? Se for usar refrigerante, use refrigerante zero. Consuma sempre, prefira comer comida do que alimentos processados, industrializados, porque a questão de comida, por exemplo, arroz, feijão, legumes, até uma carne, eles tendem a ter uma densidade calórica menor e uma densidade nutricional maior. Então você acaba comendo um grande volume e menos calorias do que você fosse comer, por exemplo, produtos industrializados, bolachinhas com patê, com não sei, com isso, com aquilo. A tendência de você ter menos saciedade e você comer mais disso, atingindo uma quantidade de calorias muito maior com esses alimentos processados, tá? Então sempre procurem comida antes de começar a refeição, em qualquer ambiente. Se tiver oportunidade, se tiver salada, tente comer um bom prato de salada. Isso te ajuda a você diminuir o consumo calórico de outros alimentos depois dessa salada. Frutas acabam sendo muito importantes, tanto pela questão de fibras e vitaminas e minerais, mas também pela questão de saciedade. Então, se você vai ter uma sobremesa, tem um pudim, tem quatro tipos de sobremesas diferentes num almoço de Natal. Beleza, come um pouco de fruta antes. Normalmente tem fruta também, como uma uva, uma maçã, a fruta que for vai te ajudar a diminuir o consumo calórico dos doces, porque os doces têm uma alta densidade energética também. Então você come um pedacinho lá de pudim, dá, 300 a 500 calorias. Sendo que se você comesse isso de fruta ou de comida, daria um montão de comida, tá? Então sempre ingerindo as frutas. E a questão do equilíbrio do consumo calórico. Exagerou no almoço? Não vai chegar à noite e comer uma pizza inteira. Tenta comer alguma refeição mais leve no jantar. Sabe que vai comer uma coisa mais pesada no jantar? Pegue mais leve, diminua o consumo calórico ao longo do dia. Tá? Isso vai te ajudar a manter um consumo calórico não tão exagerado como se você não estivesse tomando essas atitudes. Tá? Então leve em consideração essas dicas. Boas festas a todos, um bom final de ano, mantenham atividade física, se inscreva no canal e deixe um like. Sempre vou tentar colocar dicas legais aí sobre nutrição para vocês. Até a próxima!